Paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos ao Pai, em Lucas, capítulo 9, versos 51 ao 56. Vamos orar ao Pai enquanto você procura? Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti nessa hora, pedindo para o Senhor vir, guardar e livrar-nos de todo o mal. Pai, vai repreendendo toda a fúria do inimigo, Senhor. Nos colocamos diante de Ti, no nome do Senhor Jesus, pedindo que o Senhor venha nos lavar, nos perdoar de todas as falhas, pensamento, atos e ações. Meu Pai, visita esse meu irmão, essa minha irmã. Meu Pai, seja com eles, abençoa, Senhor, a entrada e a saída, por onde eles pisarem as plantas dos pés. Meu Pai, guarda, Senhor, a família, os bens, acampa teus anjos ao redor dessa família, dessa casa, desse ministério. Senhor Deus, seja conosco, que nós não venhamos, Senhor, retroceder, mas que nós venhamos estar todos os dias nos alimentando, Senhor, da tua palavra, do seu ensinamento, buscando intimidade com o Senhor, que é poderoso e é santo. Meu Pai, guarda, Senhor, de todo lábio mentiroso, de toda mentira de Satanás, de toda trama do inimigo. Meu Pai, vai repreendendo toda obra contrária, toda palavra de maldição. Meu Pai, passa teu sangue sobre os umbrais das nossas portas. Visita cada canto da nossa residência, da nossa casa. Senhor, acampa teus anjos ao redor do quintal. Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, vai passando do teu bálsamo sobre esse coração que necessita. Passa, Senhor Jesus, do teu bálsamo sobre esse coração. Meu Pai, seja com ela, seja fortaleza. Traga a verdade, Senhor. Traga a resposta que o teu povo necessita. Meu Pai, aquele que está aqui ouvindo essa oração, ouvindo aquilo que o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas. Não é por um acaso. Mas o Senhor tem destino, a tua palavra não volta vazia. O Senhor tem, né, algo para revelar. Não é por um acaso que a pessoa está aqui, mas é porque o teu Espírito Santo a colocou para ouvir a tua palavra nesse momento, no nome de Jesus. Venha revelar, venha ter liberdade, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, venha manifestar no nosso meio, no nome de Jesus, amém? Em Lucas, capítulo 9, 51, que diz assim: E aconteceu que, completando seus dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Né? O propósito de ir era um propósito já destinado pelo próprio Deus. E ele cumpriu, né? Nosso Jesus estava indo para cumprir o seu propósito. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pouso. Né? Então entraram ali numa aldeia, samaritanos, um povo que não se dava com os judeus. Né? Por mais que eles tinham feito ali alianças com os judeus em casamentos, mas era um povo que tinha, de uma certa maneira, espiritualmente se corrompido. E eles não se davam, né? Mas não o receberam porque o seu aspecto era como que ia a Jerusalém. Então eles não receberam o Jesus porque sabia que Jesus ali, né? Pela forma que eles se vestiam, era um povo que estava indo para Jerusalém, era um povo judeu. Então ali não foram aceitos por causa das vestes, né? Por causa do que eles olharam por fora. E estavam abrindo mão ali da maior experiência que eles poderiam ter na vida deles. Eles perderam a maior experiência. Quantas das vezes, né, nós ficamos apegados assim como esse povo, às crenças, à forma de olhar, de vestir, de falar, né, e esquecemos de olhar para aquilo que é principal que a pessoa carrega, que é a presença do Espírito de Deus, que é a presença de Deus, que é a bondade, que é o amor e a misericórdia de Deus. Ali eles rejeitaram o mestre, o poderoso, o grande eu sou, por causa deles terem ido pela aparência. Não, é judeu aqui eu não quero. Eles têm jeito de judeu, assim nós não queremos. Porque aqui fala por causa, né, do aspecto, né? Porque o seu aspecto era como que iam para Jerusalém. Isto é, eles tiveram um preconceito. Ali Jesus e seus discípulos foram, né? Jesus ficou esperando, esperou os discípulos ir procurar um pouso, mas foi negado esse pouso. Que nós não venhamos deixar de aceitar o amor de Cristo, que nós não venhamos rejeitar de receber Jesus na nossa vida, né? Por medo do aspecto, né? Tipo, é rigoroso,
Deus, ele é um Deus vingador por causa, né, do que o homem tem proposto a você. Ali por causa de uma briga territorial, uma briga ali espiritual, né? Um achando que era mais santo que o outro, um apontando o dedo para o outro. Samaritanos e judeus ali naquela época não se davam, né? Um era mais santo que o outro, e nisso, ali, por causa do coração duro daqueles samaritanos, eles não quiseram receber o grande eu sou, o poderoso, o rei de Israel, Jesus, o Messias que estava ali diante deles. Olha, muitas das vezes por causa do preconceito que é causado, né, por idolatrias, por causa de coisas, né, ou até de doutrinas humanas, muitos estão deixando de ter conhecimento da verdade que é Jesus, de ter intimidade com Deus através do que Jesus fez na cruz. Estão deixando de estar no tempo da graça e receber todo o perdão e amor por causa de uma rixa, por causa de uma bobeira. E aquele povo ali não aceitou a Jesus. Eles perderam a maior oportunidade de estar diante do poderoso, grande eu sou. Amém? E os seus discípulos, Tiago, João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também o fez? Então ali Tiago e João ficou indignado. Como assim? Vai negar ali pouso para o mestre? O Senhor quer que nós venhamos orar como Elias orou e venha descer fogo do céu e consumir essa cidade? Consumir esses samaritanos, né? Ficaram indignados, começaram a querer se vingar, tomar as dores de Jesus, né? Eles queriam ali, quantas das vezes o cristão é desse jeito, ele quer tomar as dores de Deus, eles querem, né, agir por conta própria, né? Quando alguém nega Jesus, quando alguém rejeita a Jesus. Que nós venhamos lembrar todos os dias que religião não salva ninguém. O que salva é Jesus, Jesus Cristo de Nazaré, aquilo que ele veio fazer. O mundo, muitas das vezes a religião aponta a falha, o erro, rejeita, oprime, mas Jesus, ele vem para dizer, enquanto nós dizemos, não consigo, ele fala, comigo você consegue. Você fala, eu não posso, ele fala, mas eu posso, né? Quando você diz, eu não sou merecedor, ele fala, mas eu te fiz merecedor. Quando eu fui pela cruz, eu derramei sangue lá, inocente meu, para te salvar, para te fazer, né? É uma graça imerecida diante de nós e sobre nós. Então, quando o mundo diz que nós não podemos, e até mesmo nós, muitas das vezes falamos até mesmo para nós, que nós não somos dignos, o Senhor, ele sempre vem nos alertar. E olha o que Jesus disse para aqueles homens que queriam fazer justiça por Deus, né? Quantas das vezes o homem pensa que é tão santarrão e ele se põe para fazer a justiça no nome de Deus. E olha o que Jesus disse. Voltando-se, porém, repreendeu-os. Jesus o repreendeu. Por que vocês estão irados aí, né? Por que isso? Ele disse, vós não sabeis de que espírito sois? Né? Então, por que aqueles homens agora queriam dar olho por olho, dente por dente? Queria, né, se levar uma pedrada, jogo duas. Porque aqueles homens ali queriam um mal, desejavam mal, queria que aquela cidade fosse consumida. E Jesus veio para mostrar, olha, eu vim para quebrar todos os paradigmas. Eu vim para transformar, eu vim para resgatar. Vocês não precisam querer fazer vingança por mim. Nós não precisamos perder noite de sono com o acusador, com o caluniador, com aquele que quer vir tirar vantagem, com aquele que, né, de alguma forma quer denegrir a nossa imagem. Nós não precisamos tomar também as dores de Deus quando alguém rejeita Cristo, quando rejeita o evangelho de Jesus, quando rejeita o amor de Cristo. Nós não precisamos, porque Jesus ali repreendeu eles quando eles queriam fazer justiça, clamar a Deus por justiça contra aqueles homens. Né? Então Jesus disse, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas. Veja, quando nós olhamos alguém nos afrontando, invejando, tentando nos destruir, denegrir a nossa imagem, nosso trabalho, tentando falar coisas que não é verdade, nós não precisamos querer fazer justiça com a nossa própria mão. Nós não precisamos falar
para ninguém, porque Deus lá do céu vê todas as coisas. Ele é Deus que vê o oculto e o escondido, né? De nós, de outras pessoas, pode ficar oculto, mas do Deus, o Criador do céu e da terra, nada fica oculto, nem o bem e nem o mal. Então Jesus disse, olha, porque o Filho do Homem não veio para destruir almas. Até o fim, ele fala, todos os dias Jesus está dizendo para nós, olha, é para amar aquele que não merece ser amado, porque eu vim para resgatar esses, assim como você. Um dia não era merecedor e não é. E eu te resgatei, eu te alcancei. Agora você vai ser um canal de bênção para resgate de muitos. Aleluia! Então, o Senhor não veio para destruir a alma dos homens, as almas dos homens, mas para salvá-las. Veja, mesmo aquele povo rejeitando a Jesus, não queria dar pouso para Jesus, mas Jesus não abria mão da alma delas. Jesus não abre mão. Como, né, é dito na palavra do Senhor, naquele grande dia, ele vai vir para resgatar a noiva adornada. Muitos que não o reconheceram vai reconhecer como Senhor e Salvador. E foram para outra aldeia. Então Jesus ali, ele deixou bem claro, olha, eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Né? E Jesus todos os dias está nos dando uma oportunidade de nos lançarmos diante dele, para nos lançarmos aos pés dele, para fazermos a diferença na face da terra. E quando nós oferecemos esse evangelho de Jesus Cristo, muitos vão negar, muitos vão rejeitar, muitos vão, né, dar como inimigo da nossa alma. Mas até o fim nós não venhamos desejar o mal. Nós fomos chamados para abençoar, para levar o evangelho que cura, salva e liberta. Sabe quando isso acontece? Aonde ali foram rejeitados. E Jesus estava ensinando a eles, olha, vocês vão ser rejeitados por muitos. Mas cuida para não amaldiçoar. Cuida, entenda que eu não vim para destruir os homens, mas para salvar. Então, né, aqueles que às vezes estão debaixo de uma cúpula maligna, debaixo ali de uma liderança do mal, né, espirituais, forças espirituais da maldade, vai lutar contra o povo de Deus. Mas quando nós lançamos o que nós temos de melhor, que é o melhor perfume, que é a essência do Espírito Santo de Deus, essas pessoas vão falar, cansamos. Nós estamos cansados de lutar, de fazer a obra de feitiçaria, de pagar caro, e não temos visto o efeito sobre essa vida, sobre essa casa, sobre esse povo. Então, nós não podemos com eles, vamos nos ajuntar a eles. É isso que Deus quer, que nós venhamos montuar sobre a cabeça daqueles que rejeitam a Cristo, brasas vivas. Brasas vivas, quando você derrama amor, quando você derrama, né, ali o que realmente um cristão deve ser, dar a resposta certa quando vier a afronta. Então, muitos daqueles que estavam contra vai falar, não, nós queremos conhecer esse Deus. Nós não podemos com eles, então vamos nos ajuntar a eles. Vamos abrir mão disso que nós estamos servindo. Uma hora ou outra, aqueles que muitas das vezes têm te afrontado, vai ser alcançado. Você lança uma semente, mas então, em tudo, tem um propósito. Aquele povo rejeitou ali Jesus, mas Jesus saiu dali, não amaldiçoou aquele lugar, não pediu para descer fogo para eliminar eles, mas, né, Jesus queria dar um ensino para aqueles discípulos. Olha, vocês são do Espírito Santo de Deus, é o Espírito de bondade, de amor, um Espírito Santo, que o Espírito Santo ele não vai jorrar duas fontes de água salgada ou água doce, é só uma fonte, água doce somente. E em Isaías 63, verso 7, diz assim, as benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Então, Isaías dizendo que ele ia louvar a Deus, mencionar, né, aos quatro cantos do mundo, louvores a Deus Altíssimo, por toda a bondade e misericórdia que Deus tinha tido para com o povo. Assim devemos ser nós. Ali eles foram, pediram um lugar, um espaço para Jesus passar aquela noite. Hoje, Jesus está aqui
dizendo, eu tenho lugar aí na tua casa, né? Você vai ser como aqueles samaritanos que estavam cegos espiritualmente, ou hoje você abre a tua porta para Cristo. Mas em tudo eu digo, Jesus veio para salvar e não para destruir. Não importa qual a decisão, talvez, de muitos que você tem orado, intercedido e apresentado esse Jesus para eles. Talvez eles possam ter rejeitado, mas não se sinta ofendido. Não se sinta magoado, porque Jesus não precisa de defensor. Ele veio para salvar e não para destruir. E ali, naqueles discípulos, tinha causado indignação, a rejeição. Mas muitas das vezes, quando nós estávamos lá no mundo, talvez sem nós percebermos, nós muitas das vezes negamos Jesus. Nós zombamos. Eu mesmo, quando eu era mais nova, na escola, né, era poucas as igrejas e era bem tradicional. Eu ria, né, de ver às vezes uma pessoa de cabelo comprido, saião. Eu não tinha entendimento, né? Porque também ali a gente via uma separação entre elas, né? E a gente muitas vezes ria com aquilo. E a gente estava mexendo com servos e servas do Senhor. Nem tudo elas permaneciam em silêncio. E Deus, um dia, né, nos chama para fazer parte desse povo. Pensou se Jesus tivesse usado da dente por dente, olho por olho, e derramado fogo sobre mim, sobre muitos daqueles que zombam, né? Não ia sobrar ninguém. Mas Jesus é misericordioso e nos dá oportunidade todos os dias. E ele foi confirmando e falando aquilo que ele tinha para comer. Então, quando nós olhamos assim, como pode aquele samaritano ter rejeitado de dar pouso a Jesus? E quantas das vezes nós, né, na nossa ignorância, nós rejeitamos a Cristo? Quando alguém vem falar e apresentar o evangelho de Jesus, é um evangelho onde você vai abrir mão de todo engano, toda idolatria e olhar somente para aquilo que Jesus fez na cruz e ir ao Pai no nome de Jesus. Esse é o chamado, esse é o convite que todos os dias Deus lança para nós. Um dia eu fui alcançada e eu creio que talvez muitos hoje estão negando esse Jesus. Mas Deus, ele não desiste, porque Jesus disse que ele veio não para destruir o homem, mas para salvar as almas. Né? Talvez hoje você pode estar sendo serva do inimigo. Talvez hoje você possa estar nas garras do mal. Talvez você hoje pode estar no lamaçal do pecado. Né? E você talvez esteja com medo do conflito com a luz que é o Espírito Santo de Deus, que é Jesus de Nazaré. Mas ele disse que ele não veio para destruir, ele veio para resgatar, ele quer te lavar, ele quer te remir. Nós não podemos olhar, né, com um olhar de discriminação para aqueles agora que sem entendimento não quer ouvir. Mas nós temos que crer que no tempo e na hora exata tudo vai se cumprir. Né? Então ali Isaías dizia que ele ia louvar a Deus e bem dizer por toda a bondade e misericórdia, né, que o Senhor tinha para com o povo de Israel. Que nós venhamos lembrar todos os dias das misericórdias que Deus teve para conosco. Que nós venhamos, quando apresentamos esse Jesus para alguém e essa pessoa zomba, quando essa pessoa ela usa, né, de maldade para tentar nos afligir e para nos tirar do foco que é Jesus, que nós não venhamos olhar para eles com um olhar tipo, Senhor, aniquila, Senhor, faça justiça por mim, ou nós querendo fazer justiça por Deus, porque Deus não precisa que nós venhamos tomar as dores dele, porque tudo ele vê, tudo ele pode, ele é um Deus poderoso e ele veio para resgatar, amém? Aleluia, aleluia, cada um em um tempo, esse tempo em que você está na presença, não quer dizer que você é melhor, porque teve um dia que você não estava. E Jesus, pela misericórdia dele, te resgatou. E continuando aqui, ó, no verso 8 de Isaías 63. Porque dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentiram. Assim ele foi seu salvador. Então, Jesus, né, aqui Deus falando, né, e Isaías, através de Isaías, que o povo ali, nessa época que foi liberto do Egito, permaneceram diante do Senhor, firmes, né? E toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua face os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e o tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Então ali, quando Deus libertou o povo da escravidão do Egito, o Senhor os conduziu pelo deserto. Deus foi a providência, foi misericordioso. Não porque o povo
era santo, mas porque o povo não tinha, não mentiu, isso quer dizer, não negou a fé, né? A fé é Deus. Eles não mentiram que eles eram pecadores, que eles eram falhos. O segredo de chegar até Deus não é eu sou um santarrão, eu sou a melhor, mas é, Senhor, eu necessito das suas misericórdias. Eu preciso da tua bondade, eu preciso do seu favor. Eu sou fraca, então que o Senhor venha pôr diante de mim o teu poder, a tua força, a porta aberta, né? Jesus, ele não vai escancarar as bênçãos para quem é poderoso e se acha forte, mas justamente nosso Jesus vem para aqueles que são pequenos e falhos. Assim, Jesus estava dizendo para os discípulos: eu não vim para destruir o homem, mas para salvar as almas. Então, até o último momento, Deus não desiste de você. Ele não desiste de mim. Pode ser o que você tenha feito na tua vida, mas Deus está dizendo: eu te amo, você tem valor. Para o mundo você estará sendo pisado, você pode estar sendo, né, ali maltratado, mas se você vier, deixar eu te conduzir, eu vou fazer como eu fiz com aquele povo, que eu libertei eles do Egito, eu guiei eles ali, né, pelo deserto, eu supri eles em todas as necessidades. E no verso 10 diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhe tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Aquele povo foi liberto, olha só, foi liberto do Egito. Deus foi a providência deles no deserto, mas em tudo aquele povo se rebelou contra o Espírito Santo de Deus. Eles magoaram, entristeceram, porque reclamavam, né? E Deus pelejou contra eles. Mas Deus peleja contra o povo por quê? Porque ele quer resgatar a alma, ele quer fazer o povo se voltar a ele. Todavia, a ele lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Então, todavia, Deus estava se lembrando ali: olha, um dia, né, eu abri o mar vermelho para esse povo passar. Olha, né, aquele cujo braço glorioso ele fez andar a mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante dele para criar um nome eterno. Veja, o milagre que Deus fez através da vida de Moisés, um homem fraco. Imagina que um homem conseguiria abrir o mar vermelho, não conseguia. Mas Deus usou um homem humano, fraco, pequeno, para que o nome dele fosse glorificado. O homem não precisa por si querer tomar a dianteira, tomar as dores de Deus, ou querer ser poderoso, convincente para salvar alguma alma. Mas através daquilo que Deus é capaz de fazer, através da nossa vida, do Espírito Santo dele, através de nós, ele faz grandes milagres. Assim como ele fez na vida de Moisés. Ele abriu o mar vermelho para muitos passarem a pé enxuto, para que o nome dele fosse glorificado. E isso é eterno, né? Tem sido eternizado quando todas as vezes falamos do feito de Deus na vida daqueles homens, pequenos, falhos, murmuradores, não merecedores, mas Deus usou da misericórdia dele para com aquele povo e livrou eles da mão do inimigo. Deus, ele ama aqueles que reconhecem que não consegue, que não pode e que necessita das suas misericórdias. Aquele que guiou pelos abismos como cavalo no deserto e de modo que nunca tropeçaram. Deus é esse que nos guia no meio do abismo. Deus é aquele que nos protege em meio às perseguições. Ele é o Deus que nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, para que o nome dele venha a ser exaltado. Não porque somos santos, perfeitos e merecedores, mas porque ele pagou um preço na cruz, porque ele veio para isso, porque o Filho do Homem não veio para destruir almas, né, as almas dos homens, mas para salvá-las. Deus, ele veio para salvar. Você tem valor, Deus te ama, amém?
Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para criares um nome glorioso. Então Deus, ele estava protegendo e guiando aquele povo em meio ao deserto, em meio às guerras, em meio às perseguições, para que o nome dele fosse glorificado. Veja, talvez você olhe na tua vida e fala quanta guerra, quanta peleja, quanto problema para resolver. Parece que eu nunca fui feliz, a minha infância inteira eu me vi em meio às perseguições, mas o Senhor está dizendo, vocês têm sido forjados para que no teu meio, né, eu tenho te guiado, te protegido até aqui, para que o meu nome venha a ser glorificado através da sua vida. Você tem sido forjado desde o ventre da tua mãe para que o meu nome venha a ser glorificado. Porque o escolhido não tem escolha. Aleluia! Atenta desde os céus e olha desde a tua santa gloriosa habitação, onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas. Arrudo das tuas entranhas e das tuas misericórdias, detém-se para comigo. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não conheça, Israel não nos conhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Então ali, né, Isaías dizendo que Deus era o pai daquele povo. Mesmo que ali muitos dos judeus que se gabavam que era a descendência de Abraão não reconhecessem aquele povo que adorava o Deus único e poderoso como Senhor e Salvador, porque eles não estavam presos a rituais, a religiosidade, mas a conexão com o próprio Pai poderoso e santo. Então eles diziam, né, tu, ó Senhor, é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Nós somos filhos, cordeiro em Cristo Jesus, né? Nós somos chamados filhos de Deus. Nós não éramos e passamos a ser. Nós éramos um povo, né? Ali rejeitado, né? Diante de muitos olhos. Mas Jesus veio para quebrar o paradigma. Todo aquele que aceita Ele como Senhor e Salvador agora é chamado filho e filha amada do Senhor. Amém? Então, Ele é o nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Então, o nosso Pai é desde a eternidade, é desde antes da fundação do mundo. Ele já era, Ele é e sempre vai ser, né? Deus não existe, Ele sempre existiu. Deus não se explica, amém? Porque, ó Senhor, nos fazes desviar dos teus caminhos, né? Perguntando, por que endureces o nosso coração para que não temamos? Faze voltar por amor dos teus servos as tribos da tua herança. Então aqui ele está dizendo, por que o nosso coração tem ficado endurecido? Porque nós temos desviado desse caminho. Talvez você se veja assim, não crendo, né, no amor de Deus, por causa de atitude de homens. E Jesus, ele veio para te resgatar, para salvar. Que o nosso foco, o nosso olhar esteja em Cristo e não nos homens. Aqui todos nós estamos sendo lapidados para chegar na vida eterna. Que nós venhamos olhar para aquilo que Jesus disse para aqueles discípulos, né? Poder para derramar fogo do céu e aniquilar aquela aldeia ali, né? Aquele povo de samaritano. Jesus tinha e tem esse poder de aniquilar o mal em um segundo, mas a todo tempo ele quer resgatar uma alma, alguém, né? Há muitos. Ele disse ali, eu não vim para destruir a alma dos homens, mas para resgatar. Deus, ele poderia aniquilar com o mal, com o pecado, tão rapidamente. E quantas das vezes nós somos egoístas, Senhor, volta logo. Mas se você tem intercedido pelo teu filho, pela tua casa, por um irmão, por alguém que está na droga, por alguém que está na prostituição, você tem levado a palavra do Evangelho de Cristo para aqueles que precisam ser resgatados, você tem amado aquele que não é merecedor aos teus olhos de amor, mas é necessário alcançar essa alma. Cristo, ele nos amou antes mesmo de nós conhecê-lo. Ele pagou um preço na cruz para nos resgatar. Então, continua ali, né? Faze voltar por amor dos seus servos as tribos da tua herança. Só
por um pouco de tempo foi possuída pelo teu santo povo. Nosso adversário pisaram o teu santuário. Tornaram-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo seu nome. Então ali o inimigo da alma daquele povo por um tempo tinha pisoteado o povo. Talvez o povo de Deus por um tempo tenha sido ali massacrado, humilhado, estado debaixo de ações malignas. Mas quando Deus poderoso e santo se levanta ao nosso favor, quando nós clamamos pela misericórdia dele, ele se levanta e ele nos restaura, nos liberta, nos guia, envia seus anjos para nos proteger, nos direciona e aniquila todo o mal. Vai ter, né, a vinda do nosso Jesus, do nosso mestre, do nosso Salvador. E nesse grande dia, todo o poder maligno vai estar debaixo dos pés do Senhor. Vai estar debaixo dos pés do Senhor. No verso 4 do capítulo 64 de Isaías, vamos ler também. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Se nós esperamos em Deus, nós não precisamos querer agir como Tiago e João ali queriam agir quando o povo rejeitou a palavra de Deus, quando rejeitou dar hospedagem a Jesus. Nós não precisamos querer agir assim. Deus, derrama o teu poder, aniquila aquele que está zombando de mim, né? Age com fogo, queima, mata. Não, Jesus estava dizendo, eu não vim para destruir a alma, mas para resgatar. Então, se nós confiamos nesse Deus, nós vamos ver que Deus trabalha e faz muito mais do que nós possamos imaginar para aqueles que esperam nele. Quando nós esperamos em Deus, nós vamos ver o zombador sendo destruído? Não, nós vamos ver o zombador sendo resgatado para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós vamos ver aqueles que trabalham contra o povo de Deus, trabalhando a favor do reino de Deus. Esse é o evangelho de Jesus, que não mata, mas salva, que não aniquila, mas ele dá uma oportunidade de agora você servir ao reino de luz, ao reino de Deus. A salvação eterna vem através de Jesus. Saíste ao socorro daquele que se alegrava e praticava justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos, neles a eternidade, para que sejamos salvos. Então, em Cristo está a eternidade, né? Para que sejamos salvos. Em Deus está a eternidade para que sejamos salvos. Nós não precisamos ficar querendo fazer justiça pelas nossas próprias mãos. Deus muitas das vezes se irou contra o próprio povo dele que pecava, porque era um povo que conhecia qual era a lei de Deus. Que nós não venhamos querer apontar, julgar, ser juiz, mas que nós venhamos interceder, buscar pela presença do Senhor, por fortalecimento no Senhor e sermos assim como Cristo foi, né? Um resgatador de alma. Não olhe o mal que a pessoa faz, mas olha que tem uma alma aprisionada em um corpo que necessita, né, do amor de Jesus Cristo e da misericórdia do Senhor. Amém? Todo mal, né, que possa estar agindo na vida de algum parente seu, de algum amigo, alguma inveja que tenha vindo sobre a tua casa, contenda, olha com um lado espiritual. Você foi chamado não para ser juiz ou ali determinar uma sentença, mas você veio para ser um intercessor de levar o amor, a palavra que vem do alto céu, em Jesus. Que hoje você possa ter entendimento, assim como Deus fez, né, através de Moisés, abrir o mar vermelho para aquele povo passar. Era um homem pequeno, era um homem diante daquela grandeza daquele mar, não poderia fazer uma grandiosidade. Deus quer fazer através da sua pequenez, da sua pouca força, grandes coisas, para que o nome dele venha a ser glorificado. Quando nós lembramos do mar vermelho sendo aberto por Moisés, a glória não é de Moisés, a glória é do Deus poderoso e santo, que usou um homem
pequenino, falho, mas temente ao Senhor. Que nós venhamos temer ao Senhor. E quando nós tememos ao Senhor, nós não precisamos querer tomar as dores do Senhor, mas que nós venhamos nos submeter à vontade dele, pedindo para ele ter misericórdia de nós e daquele que precisa da misericórdia do Senhor. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim, para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor possa ter falado ao teu coração. Não queira fazer justiça com as tuas mãos. Quando alguém rejeitar aquilo que você for derramar sobre a vida dela. Amém? Aqui está esse canal, já mais de uns 3 anos, né? Falando do amor de Cristo. Falando sobre o que Jesus tem para derramar sobre nós. Sobre o amor de Deus dado por nós através de Jesus na cruz. Estou aqui como uma pequenina serva, todos os dias, né? Para fazer a vontade do Senhor. Que o Senhor possa ter falado ao teu coração. Né, que o Senhor possa alcançar a tua alma e te libertar. O Senhor tem grandes coisas para fazer na tua vida. Assim como ele fez na vida de Paulo, que era o perseguidor do povo cristão. Paulo era um perseguidor, ele matava até o dia que ele teve um encontro com Jesus. E eu desejo que você venha ter um encontro com o Senhor Jesus. E que você possa orar por aqueles que têm te afrontado, para que eles venham ser encontrados pelo amor e pela graça de Jesus, né, derramado naquela cruz. Jesus derramou um sangue carmesim que nos lava e nos purifica de todo pecado. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. Que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.